Diego, como é que tu faz para declarar, para pagar as DARF aí? Como é que é feito isso, cara? Tu tem algum programa? Como é que é? Contador, pô. Contador? Ué, contador. Ah, Eu, você contrata um contador, é isso? isso. Mas não é todo mês que tem que pagar DARF? A DARF, sim. Aí o contador faz tudo para você, é isso? Aham. Também tem que declarar prejuízo, essas coisas todas? Também, né? Eu estava olhando aqui na Genial, parece que eles têm um programa também, né? A gente paga lá um valor e parece que eles fazem tudo. Ah, eu prefiro, cara. Isso aí como eu não gosto, não sei mexer com esses trem aí, já terceirizo tudo. Ah, beleza, eu vou dar uma pesquisada. Me tira uma dúvida, Diego. Como é que as suas marcações no diário, o que que você marca no diário e o que que você marca no 60? Já vamos falar aqui, ó. Já tô marcando aqui o diário, para mim eu marco a máxima e a mínima do dia anterior e os 50% do dia anterior, tá? Para a gente ter referência se está trabalhando acima ou abaixo. O que que tem de, Show. que mais que tem de importante aqui que eu poderia marcar? Para mim, a única coisa que tem de importante aqui é aqui, o topo que ele já deu alvo e fechou abaixo. Ou até essa máxima aqui que ele não ganhou, né? Mas eu vou deixar o topo maior aqui, quase batendo junto ali. Então isso aqui para mim é o relevante do diário, principalmente quando ele abre na região, né, do candle anterior. Se ele nasce para fora, por exemplo, se ele nascesse, vamos supor, aqui abaixo do dia, né? Então aí assim, aí eu viria aqui nesse último rompimento que não foi testado ainda, poderia marcar, que pode até ser um alvo aqui. E aí sim, aí eu vou colocando lugares onde ele ainda está devendo teste, né? Aqui seria bem relevante. Acho que aqui tá bom, né? Se ele chegar até lá, aí qualquer coisa a gente volta para ele aqui e procura mais coisa para baixo aí, ou para cima, né? Como ele está abrindo no topo, eu duvido muito que vai continuar aí, né? Mas vamos ver. Aí eu já marquei os 50% do dia, ele ainda está acima desses 50%. O que que isso faz eu pensar no dia que vai acontecer? Como ele está abrindo acima dos 50, ele tem uma grande probabilidade de vir buscar a máxima dele ainda, caso ele queira descer, né? E aí, se ele passar da máxima, romper esses caras aqui, aí beleza, aí ele testa, vai. Então, eu uso o diário justamente para me dar um norte aí de onde eu vou abrir, de onde eu estou e onde é o possível alvo que ele pode trabalhar. Se eu estou acima desses 50% do dia anterior, então, de início, eu vou pensar numa compra. A não ser que ele já abra rasgando lá, dê o alvo no topo, e aí eu preciso estruturar nessa região, eu vou querer estruturar uma venda. Beleza? E aí a gente vai para o 60, para entender onde estão os possíveis pontos de parada. Aqui no 60 eu posso marcar o doji, né? Já vai abrir bem ali no doji. E aqui, ó, rompimentos, tá bom, já está bem no 50%. Aqui já tem essa linha, ó, que é justamente rompimentos que não foram testados, essas marcações aqui, tudo pode ser alvo, né? Vou deixar uma linha aqui. Nesses caras aqui, vou deixar ele como uma referência. Aqui uma região, né? E aqui eu vejo também, eu faço um contexto nos 60 minutos, né? Para ver o que aconteceu. Ó, o preço veio lá de baixo, fez pullback, rompeu, negou. Negou, veio, testou o rompimento, tentou ganhar aqui região de fundo, já jogou para cima de novo. Então aqui eu já estou naquela região, tanto do doji, então é meio que decisivo, né? Aqui ele pode fazer isso aqui para cá, ou testar esses pontos de negação para voltar a buscar o fundo, de fato. Eu acho que 60 tá bom, cara. Eu vou colocar só isso aí mesmo. O diário já está bem distribuído. Só tem esses rompimentos aqui que ele pode vir buscar. Aqui, se ele passar do 2 e do 3 é topo. Se for para baixo é fundo, né? Não tem muito que parar ele ali. Então tá bom. Eu não marco o fundo do doji, não, né?
O fundo do doji... É que tá vendo essa linha azul aqui? Como tá bem próximo aqui, eu vou deixar ela como uma referência para mim, que é junto com os rompimentos e o fundo do doji. Mas é relevante sim, tá? Vai estar tudo na região ali, eu coloquei meio que no meio deles ali. Já vai abrir basicamente batendo cabeça lá no doji. E a gente deixa trabalhar ali. Vou colocar a tela cheia aqui, fica mais... Ela já respeitou o dojizão, né? Ver se ele testa lá. Nossa. Não gosto de bater no primeiro candle não, mas era um pontinho que poderia ter arriscado. Tentar ver se pega uma coisa mais confirmada. Vou colocar a nossa fibra. Vou colocar uma linha de preço também. Se vocês forem vendo alguma coisa, vocês vão dando um toque aí. Já respeitou o primeiro suporte nosso? Dá para aumentar a velocidade, não? Dá. Vou colocar o Times in Trades aqui. Bom, deu alvo lá. Pode estar indo buscar aquele 50% do dia. No 2 só rompimento por enquanto. Fechou o candle de 10. Vou ver se ele faz um pullback lá no próprio candle, né? De repente testo um ali para ver se dá algum tipo de entrada, né? Boa noite. Boa noite. Vamos ver se o 3 toca lá. Se o 3 tocar lá antes de tocar aqui, de repente pode dar alguma possível operação, né? Quer dizer, se ele não tocar na mínima do 2 e for lá na mínima do 1, você entra com a venda. Se tocar na mínima do 2, você não pensa mais em venda? Não é nem que eu não penso, mas já me dá mais confiança, porque ele ainda não rejeitou a mínima, né? Ele pode violinar aqui, depois voltar lá para coisa? Pode.
Porém, seria mais saudável se ele só fizesse uma das... Ah, lá, já tocou para baixo, né? Principalmente se ele vier nessas regiões aqui, aí já não fica tão legal, né? Aqui, querendo ou não, ele está entrando numa região de compra, né? É um rompimento. Vamos ver o que o 4 faz aí. Se o 4 fechar para dentro do 2, de repente vale aí arriscar a comprinha, né? Para ver se ele vem pelo menos nesse novo 50 aqui. Você fala fechamento para dentro do 2 é, é, após o fechamento do candle 2, né? Não é na mínima ali do pavio, não, né? É em cima da linha preta ali, ó. Ah, Tem que fechar acima da linha preta para eu pensar na compra, né? Senão não. Ó, fechou praticamente confirmando. Então deixa. O 10 minutos houve um rompimento e o 15 fechou. Então isso aí pode ser o quê? 50% do 15, de repente um pullback, ou o teste do próprio rompimento do 10 ali para voltar a cair já, né? Mas vamos esperar aí, porque a região não é saudável vender nesse candle. Dois minutos já está negando lá, ó, já está testando para baixo. Se fosse aquele padrão nos 5 minutos, aí sim eu teria comprado, né? Aqui no 2 ele já veio, falhou o rompimento, deu um fundinho duplo, já voltou para dentro do movimento. Tá dando compra aí, né? E aí, Diego, beleza? Fala, Lu, tudo bem? Joia. Cara, se puder explanar um pouquinho, na hora que aparecer uma oportunidade, as falhas, Com certeza. o tipo de falha, porque você acabou de falar no 2 minutos aí. Isso. Eu queria ver com você se essa falha que você comentou aí, no caso, não necessariamente tem que atingir no pullback da falha os 50% ou não. Entendeu minha dúvida? Peraí, deixa eu pausar aqui que eu me distraí aqui para entrar. Fala, Lu, de novo, por favor. No 2 minutos aí você falou que falhou aí, né? O 7 e o 9 aí, certo? Certo, certo. Mas ele não deu 50% lá em cima lá para fazer essa falha. E mesmo assim você considera isso como uma falha? Ah, tá, tá. Não, mas aqui é falha de rompimento, tá, Lu? É diferente. Aqui, ó, Então, é rompe. justamente a minha dúvida, justamente tem falha de movimento, falha de rompimento e falha de candle, até onde eu sei, é isso? Isso. Tem a falha de fibra, a falha de rompimento. A falha de rompimento, que você vai ver eu dizer, é justamente quando aquele rompe teste vai e falha, entendeu? Ele rompe teste e não vai. E volta, né? Igual eles falam, rompe Uhum. teste e volta. Então é aqui, ó. O que eu tava de olho aqui no. Eu estava de olho aqui no 2, ó. Aqui houve um rompimento, certo? O 7 rompeu, o 8 testou, o 9 era para cair, certo? E aí, o que ele Certo. faz? Ele não cai. Então, isso gerou uma falha de rompimento. Ele negou a romper, entendeu? Aí, beleza. O próximo candle, o que é a probabilidade dele? Voltar. Mas a volta dele, geralmente, é para o último rompimento de novo, tá?
Então, se ele não passa daqui, ainda assim ele continua com a probabilidade de cair. Mas ele devolveu, tá vendo? Ele engoliu o rompimento de volta para cima. Por isso que eu falei que estava dando a compra aqui no Candle 11, né? Que aqui já Isso teve é a falha de negação. rompimento, né? Isso aí. Entendi. Quando você fala falha de fibra, necessariamente, então, ele tem que fazer o pullback nos 50% para me considerar falha. Isso aí. A falha de FIBO, sim. A falha de FIBO Então, aí, acontece quando ele faz o pullback lá nos 50% e volta para romper o topinho e não ganha. quando acontecer isso, você vai me falar, porque a minha dúvida é no teste embaixo da falha. Onde que você olha o teste? Eu acho que eu estou olhando errado, é isso, entendeu? Certo? Vamos lá. Vai me orientando aí conforme for. Valeu. Ó, galera, bateu no 1, respeitou 50%. Vou vender pelo menos até o 4, né? Porque aqui a gente vai estar em duas situações. Qual que é? Primeiro, isso aqui foi um pullback para cair. Segundo, só que ele está vindo, né, de um alvo aqui, ó, ele pode fazer isso aqui para subir. Então é aquele lance de... Olha, sair com tudo. É aquele lance de você vender até o ponto de compra, se você tiver certo, ele vai embora, né? E aí a gente espera acontecer. Vou sair tudo sem querer, então vamos continuar indo. É aqui que é a live do Trader Lavrador de Prata? É o próprio, esse mesmo. Boa noite, galera. Boa noite, ó. Pessoal, o pessoal que está com a câmera aberta aí, fica ligado, hein? Ó, deu alvinho no 50. No 15 ali, galera, ó, até então é só pro black ainda, né? Aqui, ó, pronto. Agora a gente está numa situação não tão favorável, né? O que aconteceu? Que olha como esses pontos aqui, que são provavelmente os que dá mais problema, como que a gente sai desse problema nos 5 minutos. O que vocês veem aí? Alguém se propõe dizer alguma coisa? O que arriscaria? Se está vendo alguma operação? Bom, aí eu estou vendo um pullback de alta em cima do 4 aí, né? E ao Certo. mesmo tempo pode falhar e ir para o fundo. Isso. Porque ele está vindo dos 50, certo? Certo. Então Perfeito. você tem duas análises, aí está no meio do caminho, aí tem que esperar o próximo. Show. Perfeito. Boa noite, Diego. Boa noite. O que eu estou entendendo é que, por exemplo, o Candle 4, ele confirmou, né, o rompimento do 3, aí o 5 deveria cair, mas negou o rompimento. Agora o 6, ele confirmou a negação. Aí esse 7 ele teria que subir, né? Pelo menos até a máxima do 5. Isso. Pelos 5 minutos, a gente tem esse tipo de análise, tá? Aqui, Sim. o problema, qual que é o grande vilão aqui, né? Deixa eu pegar a canetinha. Se a gente olhar pelo 5, vai cair justamente no que o Lu falou. O que está acontecendo? Ele está vindo desse 50 para cair ou ele parou nesse 50 agora para subir? Se a gente for para o gráfico maior, a gente só tem uma direção, tá? Se a gente for ver pelo 15 aqui, ele já parou no 50 para cair. Pelo 10 minutos, a mesma coisa. Ele negou. Só que alvo de negação, 50%. Então, esse cara também pode cair. E aí, se você quer uma confirmação disso aqui, esperando que vá fazer um movimento de queda, a gente pode esperar esse cara, porque esse cara aqui nos 5 minutos não é para cair, tá? Ele pode subir. E é justamente o que o Lu falou. E aí é justamente o que a gente tem que esperar. Espera aí, ele é para subir, mas não é o tipo de operação que eu quero fazer. Eu quero confirmar justamente se ele falhar a subida, eu sei que o próximo vai cair. Então é justamente aguardar o próximo para ele confirmar todos os outros demais gráficos estão falando numa mesma direção, né? Então a confirmação total seria se esse candle aqui falhar.
Mas você não levaria em consideração os 50% do dia anterior, que é um 50% mais forte? O problema é que a gente abriu no alvo dos 60 minutos, ó. Ele já abriu negando. É mais forte, né? Aqui, ó. Aqui é região de topo, tá? Deixa eu voltar aqui só para te mostrar. Eu não sei se você estava... Olha lá, ó. Boa noite, chegando agora. Boa noite. Ó, aqui no diário já é a máxima que não é rompida, né? Então a gente já abriu basicamente lá. E aqui no 60, olha lá, ó, é o nosso amigo aqui, né? No 60 ele está testando um ponto de negação aí, né? Isso, o topo negado, né? Que é justamente o nosso doji com o ponto de negação do topo negado. Então eu estou dando mais preferência para esse ponto aqui. Agora, se eu for Entendi. olhar os 50%, é melhor olhar esse aqui, ó. Porque aqui tem alvo para dar, ó. Tá vendo que ele não tocou em nenhum desses pontos? Sim. Então ele pode vir aqui para fazer isso, caso ele queira, né? Uhum. Então por isso que Show. nesse momento eu estou dando preferência para venda, né? Pelo menos para buscar esses pontos aqui de alvo. E o 2 minutos lá? O 2 minutos tá a mesma coisa que o 5, né? Ele pode dar uma esticada para cima ainda para pagar isso aqui, ó. Veio, olha lá, confirmou, né? Tá fechando acima desse gatilhinho aqui. Ele pode fazer isso aqui, tentar subir. Se ele falhar a subida, ele volta. Se ele romper, aí ele vai fazer isso aqui e continuar. Por isso que é bom Obrigada, aguardar. Diego. De nada. Por isso que é bom aguardar esse 7 aí. O 7 vai falar pra gente. É bem provável que dê a compra, né? Só que a compra vai até ali. Você vai segurar até a máxima de 6. Então, vamos ver se a gente pega uma venda até o fundo, né? Seria mais lucrativo. Ou até o alvo aqui embaixo. Fala aí, Diego. Tranquilo? Opa, como é que você tá? Tranquilo. Você voltou a usar os 2 minutos, cara? Eu tô fazendo uns Não, só uma scalpzinhos, pergunta. né? Tá. E aí, às vezes, eu uso para isso, tá? Eu gosto de usar Não, aqui beleza. no estudo, porque vai surgindo mais coisas para poder comentar, saca? Porque às vezes a gente fica meio caladão ali, eu vou falando, pelo menos alguma coisa está acontecendo ali. Não, valeu, valeu. Com força nem de... Olha lá, ó. Pronto, o que a gente teve aqui? Uma quebra, né? Que quebra foi essa? Essa, ele veio, fez um pullback e não deu conta nem de subir lá para cima, né? Então, provavelmente, o 8 dá a venda. Mas está acima aqui do 4. Tá, galera, mas quebrou, falhou o movimento, né? A gente está numa tendência mais forte aí para descer, né? A gente está vindo de um alvo macro sem dar alvo macro. E ele acabou de quebrar a possibilidade que ele tinha de fazer isso, tá? Então, possivelmente, o 8 dá a venda. Lá no 15, no 10, todos falando a mesma coisa. Ele não teve nem força para testar ali. Seria muito bom se esse cara já tivesse feito isso aqui, ó. Dado esse alvo aqui, completado esse movimento, e aí fica perfeito, né? Mas vamos ver aí esse candle. Qualquer coisa eu bater nele assim mesmo. É nessa hora aí que é a confusão, Diego. Ó, eu vou acreditar na leitura que a gente fez. A gente assume o stopzinho. Olha, pode vir testar, pode ir lá só para nivelar e voltar. Pode, tá? É o risco, né? E aí a gente tenta pegar até a mínima. Mas se a análise do 7 fosse subir, aí, quer dizer, se fosse subir o 7, a análise fosse um pullback de alta, ele quebrou, o 8 ia ter que subir, né? Então, mas por que que Então, mas a análise do 7 era subir, né? Não, então, a gente não sabia até então, né? Tinha Não, duas mas era, possibilidades. então, mas era a maior probabilidade. Por quê? Por causa que ele respeitou o 4, certo? Se ele respeitou o 4, por que que esse aqui não vai para cima?
Ô, Diego, seu alvo está com 3 contratos, né? Ah, ué. Isso que eu ia falar. Essa hora aí que tá tendo confusão, cara. Porque essa quebra aí, o 7 não testou nem a máxima a mim do 6. Então, se você Mas, botar uma fibra mas no pode ir lá 6, ainda. O 8 pode ir lá ainda. é, E aí é a hora que você tem que... Agora já não vai mais, né? Agora eu acho que não vai mais, porque agora ele negou e rompeu os candles anteriores. Agora eu já posso ficar tranquilo, né? Cadê minha linha aqui, ó? Ganhou. Agora, grande probabilidade de vir buscar essa região aqui. o 8 é o quarto candle, não é isso? É o quarto candle. O terceiro é o 7. Ele tinha que romper. O topo. Aí ele não rompeu o topo, o quarto tem que cair. É Mais ou menos isso. mais ou menos isso. Faltou, assim, para ficar bonito esse negócio de 4 candle, aqui, ó, ter os pavios, né, ó. Ele esticar esses pavios aqui, ó, para ficar Verdade. tudo mais bonitinho. Aqui, pessoal, é só acreditar por causa do movimento, né? Aqui, ó, se ele veio, se isso aqui foi um pullback de baixa, ele já tinha que ter ganhado para dentro, não ganhou. Então ele parou respeitando um possível pullback de alta. Mas por que que não subiu então, se ele está no pullback de alta? Então esse aqui tem que fazer o movimento contrário. Esse cara, ele podia ter violinado lá em cima? Podia. Ele geralmente ele faz isso, né? Ele vem, cumpriu esse alvo aqui, e aí ele começa aquela fraquejada, né? Aquela enxugada, que é onde seria o melhor ponto de entrada. Eu corri o risco porque o 7 estava muito fraco, né? Não teve força para subir. Fala, Diego, beleza? Beleza. Bom. Ô, Diego, mas o 7 aí, no caso, ele não violinou a mínima do 6. E se ele tivesse violinado e fechado do mesmo jeito? Ah, não, A mas mínima do aí, 6, aí era outra história, né? aí eu esperaria, aí sim eu esperaria esse cara violinar lá. Ah. O topinho do 4 lá, tivesse violinado ali e tal, fechado assim, era outra história. Ou pelo menos violinar a máxima do 7, senão não dá não. Então tá, entendi. Ele não deu alvo Porque a para minha mim. dúvida... porque ele fechou acima do 4 ali. Você vendeu, eu falei, caramba, mano. Aí, Diego. mas aí baseado no 10 e no 15 lá, né? Principalmente, né? Tá. Não, Diego, entendi. esse fechamento do Valeu. candle 4 de 10 minutos, ele fechou acima do fundo do 1, não foi? Acima do fundo 1, vamos ver. Esticado aqui. Fechou. Isso não te deixa um pouco preocupado, não, nesse movimento? Não, não faz diferença. Não, assim, até pode ser, o que pode acontecer? É mais ou menos o que acontece aqui, né? Ele pode vir violinar esses caras aqui para dar o alvo dessa fibo e começar a enxugar de novo para cá, né? Mas como ele não deu alvo nem na mínima aqui, desses caras aqui, eu não fico tão preocupado, porque ele tá vindo de 50, né? Ele tocou o preço para baixo. Se o 4 tivesse violinado o 3, aí seria preocupante, porque daí ele já estaria negando a mínima, né? Ah, entendi. Se ele violinasse aí e não ganhasse, aí já teria preocupação. Aí ficaria esquisito, porque se ele tá Entendi. vindo 50, ele já tá testando mínima, ele teoricamente precisaria ganhar, né? Mas como ele nem testou, então deixa cair. Olha lá, acabou que fechou rompendo, né? Beleza. Josh. Diego, se esse candle 10 aí não tivesse fechado acima do 4, ia ser uma falha de FIBO aí, certo? Seria sim. Mas aí você considera a mínima, se ele fecha abaixo do level do 3 e do 4 e acima da mínima do 4, tem diferença para você ou não? Tem sim. Se ele O fechar, que muda? se ele fechar aqui, ó. Aqui você Onde fala, está né? essa linha? Onde está a linha verde aí? Onde está Isso essa é verde? aqui? Verde, azul? Azul calcinha aqui, né? Para mim é continuidade ainda, viu, Lu? Se ele ganhar esses fechamentos aqui,
que o próximo pode fazer? Só testar isso aqui e continuar, mesmo respeitando a mínima do 4. Então, o que eu preciso saber é o seguinte: a referência, nesse caso aí, a referência de ter falha ou não de FIBO é o level. É mais confirmado, né? Obviamente depende do movimento que a gente está analisando e tudo, mas se, por exemplo, o candle 10 aqui, o pavio dele ele fecha e o pavio fica respeitando os fechamentos e a mínima aqui, é muito mais provável do próximo te pagar aí, tá? Uma compra, né, nessa falha. Aí já é a compra imediata. Você não espera um candle positivo, não. Já é uma compra imediata, né? Eu compro. Testou para baixo, estou comprando. Entendi. Que aí ele falhou tanto os fechamentos, né? Porque a gente considera assim, tanto o fechamento quanto as mínimas aqui, ela forma uma região, né? E se ele está para baixo da região aqui, aí eu prefiro esperar o próximo, né? Negar, e aí tentar fazer essa compra do que bater no violinado já do seguinte. Lógico que vai depender muito da violinada, de como for essa abertura, né? Mas eu prefiro que ele já fique respeitando essa região aqui, ó. Fique para cima dela. Entendi. Que nem agora aí, o 10 rompeu, o 11 confirmou, o 12 tem que cair. Isso. Foi. É porque eu vi uns vídeos seus antigos, É. fui revê-los, e eu tava vendo que eu tinha alguma coisa errada nessa falha de fibra aí, e vi que tem momentos que ele nem testa o fundo, aí você já comprava e dava certo. Aí você falava, foi uma falha aqui. Aí comecei a pesquisar esse negócio. Será que eu Certo. tô olhando errado? Eu tô fazendo errado? E eu tava fazendo errado. Ah, é? Sim, senhor. Mas agora vai fazer certo. Aí, um negócio que você falou interessante, que eu vi uma aula sua hoje, é sobre devolução de topo e falha de rompimento. Aí, se for no próximo candle, você considera uma coisa. Se for 2 candles, você já considera outra. Prestei atenção nisso A aí. negação direta é mais forte, né? Exato. Ó, aquilo, como é importante isso aqui, ó. Veja bem, o 4, aqui, ó, teve negação, certo? Certo. Mas ó, o fundo não é só o 4 ali, ó. É isso aqui, ó. Eu não compro nesse 13, mas nem lascando. Porque ele não Aí, ó, jogou o movimento. acabamos de falar, É, acabei de falar meu erro, eu ia comprar aí no teste do 13. Ó. é isso que eu ia falar já, ó. Eu não compro esses 13, mas nem lascando. Porque isso aqui ainda para mim, ó, ele tá numa região de pullback, de fundo rompido. Para mim o 13 aí ele pode derreter ainda, tá? O viável seria esperar esse 13 e confirmar, né, Diego? Isso aí. Diego, você não compra, mas também não vende, correto? Não vendo também não. Certo. Boa noite, galera. Boa noite. Até porque ele acabou de falhar, igual vocês acabaram de descrever, né? Ele acabou de falhar rompimento. Então, como é que eu vou vender uma falha, né? Não faz sentido. Não faço nada, tá? Uma porque ele está abaixo do fundo e a outra porque está falhando baixa, né? Eu não vou vender uma falha de baixa. Mas se ele fechar verde aí, sem romper a máxima do 12 abaixo do level, e também ainda não está confirmado também não. Tem que romper o levelzinho aí, ou o 12 no mínimo, né? Isso, tem que jogar para dentro, realmente jogar para dentro do movimento, senão não. Aí pode fazer uma falha de fibra aí no fundo agora, porque se é os 60 minutos tá vindo, pode ser um teste de fundo para subir, né? Fazer uma correção aí. Isso. Tá tocando no alvo lá, né? Agora a gente fica ligado aí. Candle 4 de 15 minutos é continuidade. Pode ser. Vou ver aqui. Maninho. Deixa eu ver. Nossa, fechou esquisito. Parece um Ariel, né? Acabou que ganhou todas lá, no fechamento também. Realmente, pode ser continuidade, tá? No 10 ali, mesmo ele fez a mesma coisa em tudo, né? Ó, o 6 devolveu, mas tá abaixo aqui, né? Então, probabilidade desse candle aqui, ó, desse aqui, é tudo continuidade. Ainda não dá para se pensar em alguma coisa aí, pelo menos nesses tempos maiores. Diego, tô fazendo um estudo aqui, cara, muito louco. Aconteceu e agora no gráfico? Não sei se você já reparou isso, você já fez esse estudo. É o seguinte,
Quando os 5 minutos ele fecha sozinho, ou ele fecha junto com 10, no outro momento ele fecha junto com 15, e no outro momento fecha os 3 juntos. Você já percebeu Sim, isso, né? perfeito. Aham, claro. Toda vez que os 5 minutos fecha sozinho, olha aí, o candle 13 aí, ó lá. O candle 10 não fechou, falta 5 minutos, e o candle e o tempo de 15 minutos falta 10 minutos, tá vendo? Sim. Quando ele fecha sozinho, na maioria das vezes, eu fiz backtest 2 anos, você não faz nada. E aconteceu aí que eu te falei no candle 7 aí, ó. Mesma coisa, na hora que a gente estava comentando. Sim. E quando a gente entra no trade junto com o 5 e o 10 ou o 5 e o 15, a probabilidade de acerto é bem maior, cara. Com certeza. Interessante, né? Com certeza. É como se eu tô você ligado nisso aí. esperasse um te dizer que vale e aí você espera acontecer aqui. É igual, tipo, igual a gente comentou lá em cima, né? Foi até legal, ó, tipo assim. A hora que chegou no candle 3 aqui de 10 ou 2 aqui de 15, a gente falou o quê? Cara, tá dando venda no gráfico de 10 e tá dando venda no gráfico de 15. Só não tava dando a venda aqui. Então, o que eu tenho que esperar? Dar a venda aqui. Não preciso mudar o sentido do negócio. Como esses gráficos demoram para acontecer, ele tá dando a venda. Então, espera. Porque aqui no 5 ele chacoalha. Ele vai para cima, ele vai para baixo. Ele pode quebrar o movimento. Então, se eu já estou vendo que está dando venda aqui, por que eu vou querer comprar esse 7? Espero o 7 fechar, porque ele me confirma a venda. Então, é isso aí que a gente tem que começar a trabalhar, porque aí a gente vai sempre a favor de um movimento um pouco mais forte, né? Um movimento maior. Só que ele sempre vai estar dando uma direção talvez um pouco melhor do que aqui, né? Então, quando você tem um ou outro, ou até os dois a seu favor, cara, aí fica top, né? Tem a questão psicológica. Você tá no 5, tá dando venda, junto com 10, e o 15 tá fazendo um candle muito forte. Você olha e fala, não vou entrar. Só que você não pode analisar ele agora, que ainda tem mais 10 minutos para ele fechar. E aí Exatamente. te travava psicologicamente isso aí, entendeu? Sim. Ó, Avelinou, eu tô quase vendendo aí, ó. Tá testando fundo de novo, não deu alvo lá no 11. Ó. O 13 não subiu, né? Porque se era para subir, por causa da negação, não subiu. Vai ter mais um. Tentar vir aqui, fundo do 11. E vou deixar o stop, né? 10 pontos aí. Aí que loucura, ó. No 10 minutos, para mim, tá dando compra agora. Caramba. Deu? Ah, 10? não deu não. Peraí. Não, não deu não. Deu não. Mas não deu. Foi Se falha o de 7 tivesse violinado a mínima do 6 ali, dava uma compra, uma falha, certo? Uma falha de seria pelo menos melhor, mas aqui você pode falar que foi o quê? Uma falha de negação. Negou, violinou e não caiu, né? E agora tá faltando alvo. O Diego, você acrescentou aí mais contrato, mas eu não acho muito saudável operar dessa forma aí, acrescentar mais contratos, não, porque ele tá meio que indeciso ainda, entendeu? Tá errado esse meu pensamento. Não, tá não. Aqui eu não venderia se eu não tivesse já posicionado, né? Ô, Diego, o melhor momento para comprar seria quando o movimento voltasse para acima da máxima do 12, É, melhor ainda, né? Se ele que ele é fecha. um gatilho aí, né? Se esse cara de alta fecha que não. assim. Isso, beleza. Aí ficaria legal. Que aí tá Beleza. devolvendo o movimento. Aí fica feio para mim e bom para tentar virar a mão aí, né? Ok, valeu, Diego. Nada. Nossa, 2 minutos ficou horroroso, né? O que eu tenho aqui, galera? Eu tenho um suporte, né? Eu tô trabalhando abaixo do suporte. Olha lá, a vantagem é essa. É isso que eu tenho a meu favor. Qual o suporte? É aqui, ó. Estou abaixo do fundo. Né? A teoria de Dow não fala que rompe, testa o fundo rompido e tenta continuar? Tem que começar a apostar nisso, né? Nossa, agora vai, derrete, hein?
Tem que olhar lá no 60 para procurar algo, né? Provavelmente pode ser aqui, fechamento de gap. Aqui. Ou até esse topinho aqui. Dá uma olhadinha no 60. Vixe, 60 tá rasgando. Bom, acabou de abrir, né? Não pode ser só violinada, porque o 1 fechou bem ali. Aqui no 60 tem um ponto de negação, deixa eu colocar ali. Aqui, ó. Ela tá junto com a linha preta. Então é um ponto importante, que é o 9 rompeu o 8 e o gap devolveu o rompimento e não foi testado, né? Não pode vir e testar. E que o 16 tem que fazer? Só fechar aí onde ele está, já é alguma coisa. Por quê? Acabou de romper um novo fundo, né? Então eu tive um novo rompimento de fundo. Olha lá, acabou de confirmar. Deixou um Ariel aí, né? Pode tentar. Ficou bom para acrescentar, hein? Tentar fazer a coisa aqui. Se ele dá uma fraquejadinha. Mas aí, ô Diego, esse tipo de candle aí, que tem o pavio maior do que o corpo, dá a entender que o movimento vai subir, né, cara? Porque parece que entrou contrato de compra aí nesse candle. Pois Aí é, fica com mas doideira. é exatamente isso que eles querem que você pense, né? Mas por que motivo ele iria subir, né? Eu não consigo ver por conta de quê? Não tem algo aqui, ó. Tá, se ele for para subir, provavelmente ele tem que vir aqui, ó. Aqui, fechamento aqui. Aqui é Se só uma olhar pernada. pelos, se olhar pelos 2 minutos, dá para ver que pode ser um pullback só naquele candle vermelho grande que caiu, né? É que no 5 não Isso. dá para Isso aí entender. é o É pavio. verdade. É. Você coloca a fibra ali, ó. Olha lá, Quando eu vejo o olha candle desse, isso. eu tenho vontade de vender. Pois é, eu também. Olha lá. Olha onde que ele bateu lá? 50% direitinho, bicho. Eita. E eu gosto de fibra demais, galera. Nossa senhora. Eu coloco fibra para tudo lá. Não quer dizer que eu opere todas as fibras, tá? Mas é para eu entender o que pode estar acontecendo. Ó, aqui pode ter dado uma azedada? Pode. Porque era para ter caído, né? Por causa do Ariel, tô falando, tá? Aí ele ainda assim pode ser uma confirmação de rompimento, sem problema. Mas quando tem esse Ariel, quando ele já fez um pullback, o próximo já deveria dar continuidade, né? Por que não caiu? Ó? Respeitou esse micro movimento no 2 minutos. Ó. Testou o gatilho, agora ele vai tentar fazer o quê? Romper topo aqui. Ó. Se ele não rompe, vai devolve para baixo de novo. Então agora eu espero. Espero a E ele foi no confirmação. 50% aí do Ariel, né, Diego? Foi, o Ariel ele pagou, né? E o Uhum. 42 já falhou também ali no 2 minutos. Acabou que ele mesmo já falhou. Exatamente. Dá uma ajeitadinha aí no 10, no 15 minutos. Eu vi agora. Foi mal. Vou afastar isso que eu acho que... No 10 e no 15, galera, é só rompimento. Não tem outra coisa aqui. Não adianta caçar outra coisa. Espera fechar. Aí, se for na contagem dos candles, esse 18 ele tem que cair, né, cara? Não caiu, o 19 tem que subir. Aí o lance, o problema é o seguinte, o problema é que aqui, ó... Você saiu aí? Não, coloquei mais. Olha lá, não fez o que eu falei, tá vendo? Mas, ó, por quê, né? Igual eu falei, se esse cara já fez o pullback,
O 17 que já deveria ter caído, né? Agora, aqui no 15, se olhar, ó, deixa eu... mais um Ariel, mais uma confirmação. Onde que é o alvo aqui, ó? É que, na verdade, aí o que poderia subir era o 18, não o 19, né? Pela falha do Ariel no 17, né? Isso. Por isso que eu esperei ele fechar. Aí fechou esse doji. Mas é justamente o que o Antônio está falando, né? Porque na cabeça dele o 17 ia subir. E se ele não analisar o Ariel, não estudar o Ariel, ele vai. Esse aí que é a roubada do negócio, entendeu? Uhum. O lance, o que você tem que ter em mente? Beleza, ainda assim, por exemplo, confirmou, deveria descer, não desceu. Só que esse cara ele tem que subir até onde? Igual eu falei, se há uma falha de rompimento, ele teria que subir aqui, ó. É só até aqui o alvo dele. Não tem mais que isso. Lógico, ele pode passar, né? Mas você tem que contar com que ele devolva isso aqui primeiro. Então, você está Então aí pensando... no caso ele já cumpriu, o 18 já cumpriu com o alvo, né? O 18 ele já... mais isso ainda, né? Ele já fechou, já deu o alvo, já violinou em cima. Então, assim, o 18, o 19, ele poderia só dar esse alvo aqui de novo, ó, que era o rompimento, e derreter também de novo, né? Então, para comprar ele é difícil, cara. Você teria que esperar uma violinada nesses pontos, alguma coisa nesse sentido. E o seu alvo seria aqui, para ter espaço, né? Cara, às vezes a coisa é tão simples, é só a gente tentar criar as operações a favor da tendência, mas a gente fica batendo ao contrário. É isso que eu tô falando. Olha no 10 e no 15, vê se deu alguma compra lá. Não, Não Desde protege que- mais não aí, Diego? Protege. Diego, esse Ariel, se ele tivesse fechado positivo, se ele fosse verde, ele teria uma leitura diferente? Se o 16, É. se fosse um Ariel de alto, você fala? Não, se ele fosse assim mesmo, mas fosse verde. Não, para mim não muda, não. Não muda. Não. O que poderia mudar seria a venda nesse cara aqui que deveria ir primeiro para cima, né? Daí Sim. poderia testar rompimento de fundo e aí descer do mesmo jeito. Ele só confirmaria um pullback. Mas Ele na fechando verdade, embaixo aqui, para mim era o suficiente. na verdade ele é assim, ele não fica verde, né? Só se fosse ao contrário, né? Costuma fechar verde assim também. Ela tá falando como se ele fechasse assim. Esse Se tivesse paviozão violinado o todo. fundinho do 15, ia ficava verdinho aí, sim. Aí E vira aí, pega bocó e desce com tudo, estopeia. seria mais ou menos isso. Ele poderia testar por causa dessa negação, né? Mas o alvo dele ainda seria o fundo do movimento. Diego, mas você tinha uma FIBA aí da máxima do 14 e a mínima do 16? Tem, sim. Aí, ó. Ah, tá. Daí deu. Se você colocar na máxima do 15 também, tá certo a FIBA, né? É igual o Diego acabou de falar isso. A gente usar a FIBO em tudo, igual eu também sou igual o Diego, eu uso em tudo. Você evita de fazer esse tipo de operações, porque obedece tudo, entendeu? Obedece muito a FIBO. Obedece. Tem muita pegadinha, né? Às vezes tem Sim. aquelas. Vocês vão ver que vai ter, tipo assim, de 2 candles, 2 gatilhos. Fibra de 2 gatilhos, geralmente, é pegadinha também. Vamos ver se aparece alguma coisa. Ô, gente, mas meu marido não tomou banho hoje, esse pedido. Rapaz, não tomou banho, não. O Treves, Oi. essa fibra aí no 14 e no 16, mesmo que esse candle tivesse fechado acima dos 50, mas abaixo do movimento ali do fundo, mesmo assim, ele continuava pensando em venda, certo? Sim, sim, sim. Com certeza. Não é porque ele rompeu ali. E outra coisa, que tem que pensar que o 15 rompeu e o 16 confirmou, independente da cor. Isso aí, exatamente isso. Na máxima do 15 também, ela é válida, Diego? Essa aqui Na seria máxima ótima. do 14, quer dizer? Sim. Do 15, do 15. Ah, daí dá os dois toques, 50% também, né? Também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Diegão, esse 14, ele poderia ter subido. Houve uma quebra ali, não? De caixinha, não, né? 14. Rompeu o fundo. O 11 rompeu o fundo. O 13 teria que subir, né? Isso aí. Ó.
Aqui, ó, você está olhando para isso aqui, né? Tipo assim, rompeu, confirmou, e aí falhou. Isso, falhou isso. Isso. Aí o que acontece? Agora eu comentei aqui, ó, como ele fechou abaixo dos fechamentos aqui dessa galera, ele ainda está na região de fundo, né? É difícil esperar uma compra aqui do 13. Mas, tecnicamente falando, é um candle que deveria subir, já que ele rompeu anterior e está fazendo um movimento de negação. Porém, ele está abaixo do movimento ainda, né? Está abaixo da linha de pullback. Então, aqui é complicado. É melhor não fazer nada. Se ele tivesse fechado para dentro... Opa, deixa eu pegar outra. Se ele tivesse fechado assim, ó, aí seria mais interessante, sim, tá? né? Tá. Aí não é relevante ele está dentro do... ter fechado abaixo do fechamento do 3 ou do pavio do 4, não tem problema. Só o fato de estar nessa região ainda já conta para não ter comprado aí, né? Mas é exatamente isso, né? Pelo fato dele ter fechado abaixo desses fechamentos aqui, dessas aberturas, que eu não compraria no 13, tá? Entendi. Fala aí, Carlão. Opa! Para ficar mais seguro essa compra aí, tranquilo. Tinha que fechar acima do corpinho, cara, em vez de fechar no pavio, entendeu? Isso, Tony, exatamente. O Diego tinha tirou falado aí, Tiago? anteriormente aí. Tirou. Eu nem vi o que Seria aconteceu mais aqui. fácil, né? Aproveitando Carlão a tá pergunta. voltando, né? Eu tô devagarinho, tô voltando, Tony, se Deus quiser. Pode Aí falar. tu não faz nada, Diego. Aqui não, ó, ele deu alvo aqui no fechamento, tentou subir. Pô, eu fui explicar bem na hora da operação e eu acabei atrapalhando. Não deu operação aqui não. Ó, tá respeitando o fundo ainda. Pode falar, Lu. Só para... Essa pergunta do Carlão aí, vamos supor que esse fundo do 3, do 4, 5 não tivesse não, tivesse lá em cima. E o preço fez isso aí. Quando o 13 fechou, é um pullback de alta, né? Porque o 12 rompeu o 11. Sim. No momento que o 14 fez aquilo ali, violinou e fechou abaixo, automaticamente isso também é uma falha, independente se está no fundo aí, não? Assim. Então, também daria venda, mesmo que não tivesse no fundo, certo? Certo, por causa da falha da negação, né? Não deu continuidade na Isso. negação e a probabilidade dele voltar. Não. O que eu tenho observado é que, tipo assim, as negações já são mais, assim, dão mais alvos, mais pontos e são mais precisas quando é negação de fundo ou de topo e não de candle, né? Com certeza. Agora você falou, cara, se eu pudesse dar um conselho para vocês em relação à negação, é um padrão muito fácil de visualizar, porém, ele é complicado porque os alvos dele pode ser ali ou aqui, 50%, você não sabe qual é 50%. Então faz o seguinte, deixa para pegar a negação quando é negação de topo fundo. Porque de candle a candle, você não sabe se é só um pullbackzinho ou se ele já está negando. Então, isso, porque ele pode negar um candle para ir testar um rompimento de outro candle, entendeu? As coisas assim. Peraí, filho, peraí. Ô, Diego, quais as operações que você gosta mais de fazer, então, cara? De falha. Eu sempre falo isso, de falha de fibra. Falha de fibra, exatamente. É isso que eu estou estudando. Diego, se esse 24 testasse para baixo, tu tinha comprado ele? Hoje... Só se ele desse alvo aqui, ô, Tony. Na mínima. Aonde? Aqui na mínima. Aonde? Nessa galera aqui, ó. Se ele tivesse violinado aí, você ia. Aí sim. Aí depois, Diego, eu queria até que, a fibra, né? Se você pudesse, no final da aula, se você puder dar uma analisada, eu não fiz essa compra na real por causa do horário hoje, que é a negação, eu comprei no candle 34 do 15 e pelos 5 minutos ele negou um fundo. Aí, e pelo 15 também negou. E aí eu comprei e deu 500 pontos sem calor, rapaz. Foi rápido, mas era quase 5,5. Nossa, aí sério? eu fiz um simulador. Que beleza, hein? Sim. Que ótimo isso, pô. Que foi eu hoje, que era 10 horas da manhã, já tinha batido minha meta. Quando fui ver, tava no simulador. Porra. Nossa, eu já fiz essa carniça já. Porra, fiquei muito puto. Aí fiquei estressado, tomei logo 2 stops seguidos. Aí consegui recuperar, fiz meia meta e saí fora. Parei com meia meta mesmo para não fazer meta. Puta, eu não vi porque não tava fechando, ó. Hoje eu ganhei 160. Eu minto, 160 por exemplo. Foi no 35 do 15.
Mas eu não operei de manhã, que eu tinha que resolver um problema no banco, aí à tarde fica muito ruim, né? E a única visível que eu vi mesmo foi essa tarde. Mas eu fiz uns pontinhos também, na real. Ah, vou sair disso aqui, galera. Fiquei... Entrei com o candle bem na hora que ele fechou ali, ó. Fiquei com o pé atrás agora, porque... falhou... aqui falhou o Ariel, ele veio do 50%, ele não rompeu. Então aqui é justamente o que o Tony estava falando lá, ó. Esse cara pode só violinar. Ainda ia pagar, né? Mas não vou correr esse risco, não. Porque uma quebra aí de Fibo, né? É lá, ó, é a violinada essa aí. Ó, essa violinada aí eu vou comprar, ó. Aqui eu volto para os 50 aqui, se ele viu. Essa daí é bonita, hein? Essa aqui é legal, galera, porque já falhou, né? Olha a diferença, né? O fechamento dele não ganhou o candle anterior, veio de 50%, testou e não ganhou a mínima, que era o que a gente conversou lá no início do pregão. Tá acima dessa galera dos fechamentos, violinou, deu alvo, falhou a Fibo, né? Aqui, ó, a operação que vocês perguntaram. Falha de Fibo. Essa aí, Diegão, mas aí é essa aí outro eu lado da dava moeda mole, aí, né? eu não ia esperar violinar e podia tomar na cabeça, né? O ideal é fazer como você O fez. ideal é pagar aguardar, o alvo, né? O ideal é né? pagar o alvo. Né? Eu de besta já teria batido antes, E outro 24. ponto importante aí também, gente, é a região, tá, né? Aqui é o fechamento, né, Laura? Uhum. Entrada linda essa, meu Deus. Eu conheço um cara que nessa violinada aí, ele compra um caminhão. Agora esse 25 já podia ter fechado lá em cima, né? Ainda fechou nos 50% da nada. Aí ficou esquisito, né? Ó, Mas aqui, ó, mais um detalhe, ó, olha onde que ele fechou. Acima dos fechamentos, tá? Ainda eu posso acreditar que pode subir ainda. Ele ganhou todos os levelzinhos aí do lado dele, né? Isso. Eu posso fazer o quê? Essa fibra aqui, né? Ver se ele... do último gatilho. E aí ver o que acontece. Já deu para proteger. Esse 18 é vermelho ou é verde? Não é nem para ver. É vermelho, né? O 18? Nossa, não dá nem para ver. Não, deixa eu ver. Não dá para ver, não. É dojizinho, não dá, não. Verde. É verde, caramba. Nossa. Então o alvo pode ser na máxima do 19 mesmo, o gatilho aí. Isso aí. O alvo que eu estou imaginando é aqui. Então beleza. Aqui e aqui, ganhar esse cara aqui também, né? Isso, ganhar esse primeiro, exatamente. Entrada linda essa, meu Deus do céu, cara. Ixi, Tem que ficar ligado, tá vendo? Eu ia bater no 24, ia ser estopado na violinada do 25 e ia dar o meu alvo depois. Né? Uma merda aí. É que assim, é igual eu não lembro quem que perguntou para mim hoje. Esse tipo de coisa é que aqui ele pode ser que ele não vá violinar, né? Mas pode ser que vá. Aí, por exemplo, se você já quer correr o risco, você tem que entender que tem uma grande chance dele vir pagar isso aqui. Então, o teu stop não, ele vai ter que ficar afastado desse ponto aqui. Você tem que assumir isso aqui, não tem jeito. Porque você sabe que ele pode ir lá. Melhor perder, às vezes, uma entrada e aguardar do que entrar e depois se lascar. Deu alvo, ó. Caramba. Ela bateu aqui. Bateu no já tá querendo vir aqui no 18. Pode buscar o 14, o 15 agora, meu Deus. Essa entrada foi legal, hein? Nossa, que entrada maravilhosa. Vamos ver a FIBO ali, como é que tá indo. Linda demais. A mínima do 13, mínima dos 6. Ixi. 5. Ixi, ó. Então, Diego, eu estou fazendo minhas operações, cara, mas eu estou um cagão danado. Eu vou lá, bate 100 pontinho, meto o pé. Aí faço 2 operações, bate 100 pontos, meto o pé. Cara, mas é o que eu falo para todo mundo. Se é tranquilo para você pegar 100 pontos e dar certo, não tem que mudar isso não, viu? Seja entradinha de 100 pontos, faz a meta. Vai embora. Não fica se culpando, não. Se assim tá dando certo, manda bala, cara. Não, eu tô buscando mais no topo e fundo. Esse negócio de 50% aí, ixi, Maria, lapada direto.
E aí, Antônio, futuramente é só você aumentar, bom, é só entre aspas, né? O número de contratos, pô. Daí já Sim. era. Aí eu Eu já gosto, gosto de eu operação em cima dos gosto, 50%, é bom demais. eu gosto do operacional do Diego porque eu me identifico muito com esse operacional. É ótimo. Gosto muito, muito mesmo, entendeu? Ainda mais que o mentor dele foi o que eu estudei, então Ixi, aí já daqui é. mais um tempo aí, graças se Deus quiser, já vou estar benzão. Vai sim, Aliás, pô. todos nós, né? Torço para todo mundo, não só para mim. Sim, sim. O 27 falhou esse doji aí, né, Diego? Se o 28 tivesse violinado ali, eu acho que eu tinha arriscado. É 50% macro. Certinho. Essa vendinha sua aí, Nossa. até telegrafa era antes de você fazer. Eu já sei que você vai fazer. Mas você tivesse observado ali os 50% e fechou abaixo desse fundinho, tu já batia de primeira aí, Diego? Se ele tivesse ido para cima primeiro, sim. Testado para cima. Porque eu tinha o ponto de Ah, parada beleza. bom, né? Tava tudo Mas sem, no mas contexto. sem Aí... testar assim, tu não entra, não. Hein? Não, assim não. Tá vindo de Ô, rompimento. Pode até dar ô uma entrada Diego, agora no 29, se ô tu for Diego, lá testar, né? você Agora. bateria por causa do doji, é isso? Porque, vamos lá, ajuda aí. O 27 rompeu o 26 e o 27 não encostou lá no 50%. Certo, No, certo. o 28 poderia subir, né, cara? Não, mas então, o que é o seguinte, que a linha aqui para mim, nesse ponto aqui, não interfere, né? O que é mais importante para mim, ó? Que eu tenho um topo. Eu não acredito, vou lá fora. Aqui é um topo de movimento, né? Então é o doji, é um gatilho, é tudo aqui. Então ele já testou, beleza. Não quer dizer nada ainda, ele só testou. Então se esse cara que faz o segundo teste, ele abre direto vindo para cá e volta, eu bato. Porque se ele está vindo desse 50%, já testou o doji, ele ia pagar pelo menos aí, ó, 50% desse movimento que tem aqui. Então é a mesma coisa que a gente fez aqui, né? É pelo menos para vir. Lembra que a nossa primeira operação foi no vender aqui para ele vir pelo menos nesse 50, caso ele queira subir. Eu ia fazer a mesma coisa. Aquele 14 do 10 lá diz alguma coisa, Diego? Negação, né? Ali no 10 é negação, e aqui no 15 é que eu não sei ainda. Ele pode ser um pullback. É porque, né, Diego, a linha de 50%, tu tem que procurar um pontinho de parada, não necessariamente tem que ser na linha. Pode ser mais embaixo, pode ser mais em cima, né? Isso aí. Se ele passasse do doji aqui, eu ainda ia ficar de olho nisso aqui, ó. Poderia ser aqui o 50 para voltar a cair ainda. O 30, Diegão, como está? Ah, tá, deixa eu olhar lá o 30. Vou colocar aqui para vocês verem. Isso é uma negação super forte agora aí no 5, né? O 5, assim. Deixa eu só ver o 30 minutos. Aqui, ó, o 30 tá vindo de rompimento. Ganhou aqui para engoliu, pode estar testando rompimento, né? Então aqui também é 50% do movimento. Bom. Aqui, galera, ó, devolveu já, ganhou o doji para dentro. Eu acho que vai derreter, tá? Pelo time maior aí. Vamos ver se está dando venda no 5, né? Porque querendo ou não, a gente tem que ter essa Você tem o confluência. costume de olhar o 120, Diego? 120 Não. eu acho que tem me ajudado a dessa. Ainda não. Eu vi que o pessoal tem falado dele ainda, mas eu não... Pô, ele é assertivo pra caramba, cara. Né? Vamos ver como é que ele tá lá. 120, nossa. O 120, ele basicamente vai falar a mesma coisa, né? Jogou tudo para dentro, pode estar fazendo 120 aí, o 2 pode estar fazendo pullback lá no fundinho do 1, do 2. Isso. Ponto de parada, 50%. Deixa eu só ver aqui. Ó, não testou, não deu alvo nesse cara aqui, então pode ir realmente. Então tem bastante confluência aí para derreter, tá? Aqui no 5, ó, ele veio lá do 50, fez negação forte, super forte, mega forte, porque rompeu. O teste pode ser só isso aqui, galera. A gente fala muito, né? Os tipos de negação que tem. Se é uma negação que, além de negar, ele rompe o candle anterior, geralmente o teste pode ser só o quê? O rompimento, tá?
Isso aí é uma negação com confirmação ou Eu não? tinha Nesse muita caso aí? dúvida nisso aí, Diego, se ele ia testar exatamente a máxima da negada ou só a mínima do candle rompido, quando há esse tipo de negação aí, com rompimento de mínima, entendeu? Sim, então, quando é muito forte assim, geralmente ele pode só testar o próprio rompimento, tá? Ele testa ali a mínima do 27 e já despenca daqui. Agora, você tem que estar ciente que tem esses pontos aqui que ele pode vir buscar, tanto quanto os 50% do próprio candle. Sim. Mas Aí aí é uma me- negação com confirmação? Seria mais ou menos assim? Esse Uma 29? Foi rompido, devolveu e o 29 devolveu o topinho ali, né? Confirmando. Sim. Eu enxergo dessa forma. Quem vai confirmar é o próprio 29, né? Isso, Mas então 29. é uma bela de uma negação aí. Aqui tem detalhe, ó, que ele não violinou o candle anterior. Então, geralmente, o melhor ponto de entrada é se ele violina esse cara aqui, tá? Porque se tem violinado aqui, tecnicamente falando, você não precisaria esperar uma violinada desse cara aqui. É um detalhezinho, tá? Mas aí, para Mas, quem... ô Diego, esse 27 aí, se ele fosse gatilho, não era mais certeiro ou não tem nada a ver? Se o 27... Eita, vai morrer. Se o 27 fosse gatilho, por quê? Não, porque quando rompe assim, engolfando um gatilho, aí sim, é, a probabilidade é bem maior, né? Aí quando você vê um candle assim, você também tem essa mesma visão, é isso? Sim, sim. Aqui, independente do que ele for, ele fechou rompendo, né? Entendi. Pô, esse 28 ganhou o gatilho do 25, ganhou o gatilho do Oji lá, que eu acho que é 22. Não é Ganhou possível que esse aí tudo. não vai cair, cara. Pô. Tem uma FIBO aí do 27 ao 25, para ver onde é que ele parou, Diego? Parou no Vai, 50. vai ter ponto de parada aí. Tem lá o 21, talvez. Parou no 50, mas engoliu todos os pontos de parada que tinha. Só se for o 21. Só se for o 21, mas difícil, que ele tá em tendência de baixa aí também, a probabilidade é cair, né? Eu vou ver se eu pego pelo 2 ali, ó. Esse cara tem que violinar em cima. Vai. Meu Deus. Ele ainda negou o rompimento do 24 e do 25, né? Negou tudo, né? Agora tem que aceitar um stopzinho aí, né? Acima, pelo menos, dos 50% do candle, ó. Aqui, ó. Esse Eu aí eu não observei, entrava nele, não. Esse doido fechou sozinho, 5 minutos, é doido. eu observei que tu vendeu aí, Diego, menos de 1 minuto, tá certo isso? Não tá não. De novo eu fiz isso, né? Igual eu fiz aqui, ó. É que eu fiquei observando aqui, ó. Por isso que eu acabei vendendo. O 70 que não ganhou a máxima, né? Falhou o rompimento, não ganhou a máxima, então esse cara já teria que voltar. Por isso que eu bati. Já tava acabando o time aí, né? Ah, Mas vai dar certo, vai dar certo. Eu vou tentar deixar aqui no fundo, né? Tô vindo 50%. E outra coisa, o 30 não ter subido ali foi bom, né? Por conta disso aqui, ó. sim. O 29, na real, né? Aí tu tá olhando 10, 15, 30 e 60, Diego? Eu Porque se eu- uso isso. O 60, o 5, 10 e o 15. Ah, o 30 não. Não. Eu abri porque o amigo Ah, tu pediu. falou 30 foi o candle, né? Isso. Isso, foi. Ah, eu Esse- confundi, esse que pensei eu tô- que era... Isso Pode que você falar aí. falou do 29 aí foi interessante, né, Diogo? Se tivesse alguma probabilidade de ser um pullbackzinho de alta, acabou aí no 29, né? Não foi igualzinho isso aqui, ó? Hum. É que aqui teve a negação, aqui não teve, tudo bem, mas Não. aqui, se tinha uma probabilidade de subir, ele também quebrou, igual foi aqui, ó. Parou no 50, não continuou, segundo toque não subiu, tchau. Esse cai. Ô, Ele- ô, ô, Diego, geralmente as pessoas falam assim, ó, o gráfico se repete todos os dias, os padrões se repetem todos os dias. Então a gente pode considerar que é praticamente um setup a movimentação desse esquema aí durante o pregão, cara? Cara, assim, o que eu vou dizer é meio complexo, porque, tipo assim, eles se repetem de formas diferentes todo dia, né?
Ele vai juntar o mesmo padrão, porém o contexto do dia é totalmente diferente do contexto que foi o dia anterior. Mas o que acontece nele é sempre igual, né? Ele sempre vai fazer máxima, mínima e 50. Ele sempre vai falhar em algum momento. Ou ele vai falhar no topo, ou ele vai falhar no 50. Então, é sempre as mesmas coisas, né? Só que você tem que estar entendendo o que é o mais provável de acontecer naquele dia. Sim, Entendendo o movimento, né, Diego? Tem que entender o movimento. É igual agora aí, ó. 31, vamos supor que ele fecha para dentro aí, é compra. Um exemplo. Então aí ele se repete, né? Todo isso é aí que tá, aí que é o problema, porque beleza, pode dar compra? Pode, mas o teu contexto ainda é derreter, né? E aí às vezes a compra começa a ser arriscada. O ideal, enquanto o preço estiver caindo, rompendo fundo, você tem que procurar retração para continuar caindo com ele, até ele formar realmente um fundo duplo, alguma coisa nesse sentido, ou ele fazer rompimento de topo, né? Que é onde ele inverte a tendência do movimento. O ideal para você comprar compra, se ele fizesse isso aqui, ó. O Ariel é um setup? Uai, é um padrão, né? É um padrão. Isso aí que o Diego falou, gente, é muito, muito, muito importante, entendeu? Porque se está numa tendência de baixa, não, assim, a gente até procura algumas falhas de rompimento de fundo para pegar um pullback, mas a gente tem que ver que a tendência ainda é de baixa enquanto ele não rompeu um topo. Pula nas costas. Exatamente. Pula no porco. Porque os padrões, na verdade, né, Diego, por exemplo, você tem uma falha de topo, você tem uma falha de fibo, eles se repetem o dia inteiro. Se você entender, você consegue pegar umas boas entradas, porque não é só o dia se repete, é o mercado, é o dia inteiro fazendo a mesma coisa, de formas diferentes, né? Isso, vocês têm que usar o padrão de acordo com o contexto, né? Vocês têm que entender qual que é a tendência do mercado para você justamente buscar aqueles padrões ao favor do movimento maior. Então, eu gosto de operar uma falha. Então, se eu quero vender, eu tenho que esperar o quê? A compra falhar. A compra fazer um pullback, tentar romper e falhar. Aí só tem um áudio aí. Primeira. O meu, foi mal, desculpa aí. Porque se você às vezes ele nunca, mesmo que a tendência seja de baixa, ele nunca rompe um fundo assim de primeira, bateu e rompeu. Às vezes aí ele volta um pouquinho, testa um rompimento de um candle, vai testar um ponto, um gatilho, para depois ele vir romper o fundo, porque é por isso que enquanto não rompeu um topo, ele não reverte a tendência. Isso. Aí, Diego, ó, tá dando aqueles probleminha de novo aí. Ó, você tá vendo? Ele respeitou a mínima e tá abaixo ali dos fechamentos. Ó. Eu ia comentar você considera agora. a mínima do 19? A mínima do 19, isso aqui, né? Isso. Aí, a mínima não rompida ainda, né? Isso, principalmente aqui, ó, onde tá a linha preta. Ó. Isso. Eu ia comentar isso agora, tu falou aí em cima sobre o que está acontecendo aí. Pode ser até que ele suba, mas a probabilidade é de continuar caindo, porque ele não ganhou nenhum corpinho aí, ó. Ele só ganhou fio, né? Só ganhou falha aí, né? Aqui, assim como eu estava lá em cima, ele tá aqui para mim, enquanto ele estiver aqui, galera, é abaixo do movimento. E aqui é para continuar derretendo. Não pense em outra coisa aqui. Se ele romper ganhar esse 32 aí, testou para baixo, vale uma compra. Aí você coloca a FIBO, se ele negar, ele vai ter alvo inicial. E as operações a favor da tendência sempre são melhores, né, Diego? Por exemplo, se a tendência está de baixa, igual está aí, se eu vou buscar a falha na compra para me vender. Eu estou querendo vender, esperar os pontos certos para vender, e as falhas na compra. E o meu alvo são bem maior. Isso. O problema aí é o cara ver que o candle não ganhou o fundo aí, do 25, já quer comprar no outro. E aí toma ferro, né? Se ele não entender que o alvo dele já é aqui, ó, ele vai ficar o dia inteiro caçando atrás do rabo dele. Ó. Mas o mais importante aí, Diego, lógico, tudo é importante, mas assim, é o cara identificar onde realmente é o fundo, né? Porque se o cara identificar errado, ele se lasca todo aí. Sim. Eu tinha muito a gente aprende que o fundo é as mínimas, né? E não é. Isso. Isso aqui para mim, ó, dava essa negação aqui, eu já tava seco na compra, né? Eu já exatamente. Antigamente, né? Você viu a negação, só operava a negação, né? Agora o negócio é operar a falha. Exatamente. Agora acho que ganhou um corpinho lá, né? Ganhou.
Eu Diego, não dá vi, eu não uma vi aí, ó. pausinha aí rapidinho. Opa. Só para tu me Diego, tu explicar uma compraria coisa, nesse cara. candle aqui, 34? É o Não, 34 ainda que tu faz não. a compra? Não? Me explica novamente, por favor, esse candle 28. Você tinha falado, se ele violinasse lá o 27, não, o 29 não faria o teste, caía direto. Aí, se não violina lá, aí o outro teste, o fundo. Dá para explicar de novo isso aí, só para Sim, eu sim. memorizar aqui? Isso aqui é um detalhe de entradas, tá? É de como entrar. Então, assim, a gente teve uma negação super forte. Beleza. Se a gente sabe que teve uma negação super forte, a gente sabe que o teste pode ser só no rompimento que ele fez. Então, beleza. E aí, qual que é o outro detalhe? Esse cara violinou o candle anterior? Ele não violinou. Então, para gerar a minha entrada, o interessante é que ele violine o ponto de entrada, igual ele fez aqui, ó. Pode ver que enquanto ele não tinha violinado, eu não tinha clicado no botão. Aí depois que ele violinou, que foi a entrada. Se ele já tivesse feito isso aqui, tivesse um pavio lá em cima, deixa eu até fazer mais bonitinho aqui. Tá aqui. Se ele tivesse feito isso aqui, ele não precisaria fazer a violinada, era o teste. Sabe, quando o candle abre, dá aquele tequinho, você já pode vender. Ele não tem a necessidade de fazer essa violinada. É mais seguro quando, se ele não tem isso aqui, né, o pavio, é mais seguro você esperar ele fazer isso. Ele violine o ponto que você quer entrar, de fato, tá? É só um Valeu, detalhe Diego. de modo de entrar nessas Obrigado. negações. Ah. Essa violinada aí não foi o 14 lá, Diego? Lá no 10. Detalhe legal isso aí. Como é que é? A violinada que você falou aí, ela não se deu lá no 14 do 10 minutos? Essa daí que você está falando. Porque é o 28, né? Lá é o 14. Aqui? Isso, não, já não é ela aí? Ou não? É o 15. Ó, eu bati aqui, já é o 15 já. Não, tá. Que é justamente o ponto de negação aqui. O pavio do 14 é essa volta aqui, ó. Exato, é correto. Exato. Não, tá certo, tá correto. Olha lá. É um detalhezinho aí, cara, que ajuda você a entrar no lugar certo, né? Isso a gente chama de a forma de entrar, né, nas negações. E esse aí, Diego, esse movimento aí que o 31 fechou abaixo, mas agora está subindo aí o 34. O alvo dele é 50%, aliás, né? o 32. Se o 29 violina a mínima do 28, aí já tinha que esperar o próximo, né? Porque já podia ser uma falha aí, né? Se ele vai... É que ele foi primeiro para cima lá, né? Se ele violina para baixo direto, aí talvez seria aquela compra de 50%, né? Que aí poderia vir até Mas aqui. independente do teste primeiro, se ele fecha o 29 violinando o 28, você mesmo assim venderia se ficasse desse jeito aí, com um paviozinho para baixo ali? Cara, poderia vender, mas interessante seria se esse aqui testasse violinando direto para cima também, né? Se ele tá negando a mínima, seria bom se ele negasse a máxima lá antes de descer, né? Certo. Mas o contexto ainda ia continuar do mesmo jeito, só que aí eu esperaria outra forma de entrar. Uhum. Esse 33 aí não deu para pegar a compra nele não, né? Deu não, foi direto para cima. Diegão, boa noite. Boa noite. Seria mais uma quebra de fibra aí no 34? Para subir, você fala? Para cair. 32 tentou, 33 não conseguiu, 34 fez a quebra aí. Então, aqui o lance está o seguinte, o 34, como ele foi direto para cima, né, querendo buscar os 50, ele deveria já fechar para dentro do movimento aí, né? Aqui tá meio confuso, eu vou esperar alguma coisa aí, ó. Deixa ele fazer aí, ó. E se ele estiver dentro desse movimento aqui, ó, espera ele terminar, ó. Positivo. E isso é o que eu faço, galera. Quando eu não sei ou eu tenho dúvida,
E acontece, né? Eu não vou saber toda hora o que está acontecendo, eu preciso esperar alguma confirmação. Eu não sei se ele foi no 50 para despencar, se ele está agora fazendo um micromovimento aí, né? Começando a startar um movimento de alta. Então, espera falhar. Eu estava pensando, como o 33 não ganhou a máxima do 31, aí o 34 já falhou, podia ser um start de uma quebra de fibra, para procurar o fundo. Pode ser sim. Pode ser sim. Parece que está começando a quebrar lá no 2 minutos, né? Já era para ter subido já esse candle aí, né? Isso aí. Ó, agora pode ser que dê venda aí. Oxi. E tá complicando de novo aí, Diego. Porque você viu venda aí por causa do level do 20 ou porque ele violinou esses pontinhos aí, esse rompimentozinho aí? As duas coisas. Ele tá abaixo do level e falhou esse movimento aqui, ó, que poderia ser fazendo isso, né? De novo, ele não ganhou. Então, a maior probabilidade desse era descer. Você olhou, então, o 35 como uma falha. Olhei 35 esse movimento dá para ver melhor no 2 minutos. Melhor no 2 minutos você enxerga melhor esse movimento que ele explicou aí agora. Ele veio, ó, apagou 50, tentou subir, e aí desceu, né? Só que não deu tempo, não. O bichão rasgou para baixo, já tá violinando já. Aí eu tô fora, né? Diego, eu vejo que tem pavio do 19, 20, 21, 25. Mais importante, nesse caso, seria a mínima do 19. Eu dou uma prioridade, né, para as mínimas, quando eu tava nesse ponto aqui, para a mínima que não é rompida. Quando ela é rompida, então ela tende a ser testada e continuada, né? Mas tudo é uma regiãozinha, tá? A gente tem que ficar de olho aqui nos fechamentos do 20, do 21. Agora eu tô nessa enrascada aí, ó, testando para baixo de novo. 50%. Qual que é a probabilidade, se ele está fazendo isso? Ele tentar vir aqui, ó, nessa massa, nessa fibra aqui, ó. Ele já falhou aí o 36 com 31 aí, né, Diego? Tentar, vai. Oi? 36 com 31. 36 com... Ah, tá, você tá vendo, tipo, assim? Rapaz, eu não comprava aí, não. Já falhou aí, não já? A fibra para cair, você fala. 36 com 31. Ah, tá, peraí, deixa eu... Se 35 falhou, 36 tinha que ter caído. Se ele não caiu, 37 sobe. E como testou direto 50%, ainda tá dentro dessa fibra aí, galera. Ó, essa fibra aí não foi quebrada, Então, né? ele vai lá pelo menos naquela máxima lá que você marcou lá, ó. Só sair. Teoricamente tem que ir lá. Sim. E violinou a mínima do 35, né? Essa entrada tua para cima. Isso foi igual importante, aquela né? outra lá que tu esperou violinar, não foi, Diego? Foi. Aqui, para mim, esse cara tinha que ter caído, certo? Eu ainda comentei. Se o 35 falhou, esse cai. Ele caiu? Ele até tentou, né? Só que jogaram ele de novo para cima e ele ficou acima dos 50%. Esse cara abriu testando direto para baixo. Olha lá o alvo dele lá. A fibra tá aí, ó. A fibra que ele respeitou. Pode ter dado o alvo, né? Agora deu alvo. Ui, deu alvo. Olha o choque aí, ó. Não sai não, pra você ver, só pancada aí. Mas, ô Diego, a dúvida aí é o seguinte. O 36 violinou a mínima aí agora, que é a 31, certo? Do 31, certo. Só que vamos supor que o 36 não fechasse lá em cima, verde. Fechasse vermelho aqui, abaixo dos 50%. Mas como ele tinha obrigação de cair, ele mesmo assim ele tá fazendo uma falha, ou não? Sim. Aí depende de onde ele fechava. Mas aí nessa hora você olha os 50% ou você olha o quê para saber se ia dar compra ou não? Eu tô de olho no 50. Se o 36 rompe alguma coisa, aí não tem compra, né? Se ele fecha... Ele vindo lá dos 50%. Assim, aqui, assim, ó. Se ele fecha ganhando alguma mínima, aí espera. Não, mas aí eu tô falando dele fechar aí
abaixo um pouquinho dos 50% aí, sem romper o 35%. Tipo, fechar aqui assim? Isso, isso. Para mim ainda é compra, né? Eu estou na região do fundo aqui, ó, que não devolve. Então, ele negou o fundo, falhou o fundo, é uma compra, certo? Dependendo dos 50%. É porque a gente fica na briga entre a falha e os 50%, você entendeu? Sim. É que ele ficando acima, para mim, fica muito mais confirmado, né? Não, sim, mas eu digo justamente se ele ficar onde igual você desenhou. Aí mesmo assim valia uma compra, certo? Certo. Valeria. Ah, beleza. Beleza. É porque tem hora que você tem que deixar os 50% de mão, né? Certo. Ó, bagunçou tudo aí. Eu já nem sei mais que se tem que subir, se tem que descer. Vamos lá, vamos tentar decifrar aqui, ó. Ele tinha que subir, já não subiu. Tinha que descer, já não desceu. Então, teoricamente, esse precisa subir. Ó, testando para baixo. Quando você faz essa análise aí, essa bagunça agora que você disse, vamos decifrar. Essa é uma das minhas maiores dificuldades, rapaz. Você conta um sim e um não, exemplo. O 32 teria que subir. 33 cair, 34, assim vice-versa, não? Só que a gente tem que ficar de olho com um alvo, né? Porque a gente fala, tem que subir, tem que descer, mas até onde que de fato ele tem que fazer isso, né? Então isso aí tem que ficar ligado, porque de repente a gente fala, isso tem que descer, mas o alvo dele já é descer até onde? Até os 50. Então ele tem que ficar ligado com isso, porque às vezes ele já bate lá, já sobe. Você fala, mas tinha que descer, mas já deu alvo, então ele vai fazer o movimento contrário. Sim, verdade. Percebam que... Agora, Diego, eu acho que nenhum Kendall desse ganhou um levelzinho aí eu ia falar isso agora. Percebam que está trabalhando abaixo aqui ainda. É verdade. Só que tá bem bagunçado aí, galera. Aqui teria que esperar alguma estabilidade. Mas olhando de 15, ele tem que subir, não tem, Diego? Olhando 15 minutos. Olhando de 15, sim. Falhou, né? Já não subiu e verinou a máxima. Olha lá, fechou careca. Aí se voltar, eu vou vender, galera. Tu falou que pelo 15 minutos tem que subir, é isso? O 13, né? Agora o 13 já negou. Mas o 13, isso que eu ia falar, o 13 violinou lá, não ganhou, agora tem que cair o 14, né? Eu vou deixar na linha preta aqui, porque... 15 minutos? Só um segundinho. Tu já como é que vendeu. Eu já vendi. Nada, tu já até vendeu. Eu tô falando aqui, tu tá trabalhando aí, ó. Já fez o que eu pensei, valeu. No 2 estou testando o ponto de negação. No 10 eu posso tomar uma velinada por causa do 2G ali, ó. Pode vir testar aqui, deixa eu ver, você já testou. Teu stop tá muito colado aí Deixar um pouquinho acima dessa linha preta aqui. E vou deixar a minha parcial na linha preta também, porque querendo ou não, ele rompeu o 38. Então se ele rompe, ele gera uma nova configuração de fibra, né? Vou colocar aqui. Tem essa, posso vir ser essa aqui. Caramba, olha só. Beleza. Chora não, Carlão, chora não. Tá louco, velho. Assertividade aí. Mas o lugar aí tá difícil, galera. Tá muito difícil. Eu peguei só pelo padrão ali, ó. Mas você pegou pelo 5 ou pelo 15, eu digo? Ou pelo 5. Ah, não, pelo 5 não vi nada. Eu vi lá no 15 a venda. No 5 aí não violinou lá em negou, cima. Né? O 15 negou lá, o 13. A hora que você falou do 15 eu fiquei mais confortável, né? Porque daí ele já tava dando careca aqui, testou pra cima. Essa linha aqui... Onde você viu esse careca que eu não tô vendo, Diego? Qual? Aqui, ó, 39? É. Ah, tá. Esse é calvo, não chega nem a ser careca. Ele tem um pinguele. Tem um cebolinha ali. Essa aula de hoje, você me confundiu, Ricardo. Essa aula hoje... Ele está na região de 50% aí dessa última pernada aí, né, Diego? Do tá 31 sim. ao... Se colocar nesse aqui, ó, ele vai ficar... Ah, não, esse aqui ele passou. É o de cima mesmo.
É o candle que rompeu Mas lá. essa última entrada é uma entrada difícil de fazer. Não, essa aqui é difícil. Eu peguei só pelo difícil, padrão. Agora, Diego, vai a pergunta de $1 milhão, hein? Opa. O 39 rompeu o movimento do leve que ninguém rompia e o 40 devolveu. Certo. Isso é forte? Você vai descambar para baixo aí? Isso aí não importa. Você olha isso aí como se fosse uma devolução de topo fundo ou não? Agora, nesse momento aqui, assim se fala que ele fechou para dentro? O 39 o 40 devolveu para dentro do level aí, onde ninguém rompia. Você olha isso aí com os olhos de uma devolução de topo fundo ou não? Não, agora perdeu um pouquinho o gosto para mim aí, viu? Porque como ele já fez novo fundo, né? Nova região de fundo aqui já vai ficar mais importante para mim, ó. E ele já sambou muito aqui, já pagou 50%. Então a negação que ele fez nessa região já está paga. Agora, alvo para mim tem que trabalhar aqui, ó, essa região desse fundo aqui. Nossa, deixa eu limpar aqui. Trabalhar essa região aqui. Não tem aquela força de topo rompido que ele vem rasgando, então, não, na sua opinião aí. Não, aqui por enquanto não. Agora ele teria que fazer isso aqui embaixo. Entendi. Até porque o 41 já está demonstrando fraqueza aí um pouco. Já demonstra fraqueza, ele fica parando naquela fibra menor aqui, né, desse ponto, ó. Aí, ó. Aqui o 42 ainda pode cair, né? É a mesma situação de todas as vezes, ó. Negou, alvo no 50, não subiu, pode descer. Quantas operações dessas a gente já viu hoje aí? O alvo de estudo, né? Impressionante. Se ele deu alvo, nós confirma o que deveria ter feito. Interessante pra caramba. Ô, Diego. Oi. Ele não ter, por exemplo, como ele desceu sem testar acho que é o 28 ou 27, o gatilho, esse último, o gatilho aí que rompeu para baixo, aí que negou em cima. É o 28? É 28. É, 28. Ele ficou devendo teste lá nele, né? Que ele foi testar aí no 37. Ficou devendo. E até é esquisito, né? Tava tão perto aqui, ó. E não testou, né? Porque ali era o 50% perfeito, né? Isso. Ali era a perfeição de fazer uma operação de 50%. Lá, ó. Será que não foi interessante? Verdade. Ele não deu conta de ganhar... Perdeu 3 minutos. Pode ter pego um alvo no 3 minutos. É um gatilho diferente, né? Derreteu. Mas essa entrada do 40 que você fez aí foi mais ousada, né, Diego? Porque você não esperou violinar. Geralmente você espera violinar, né, o topo. Lá para Simão, você fala, né? Esperar aqui, né? O 40 e violinar aí e voltar para você bater, não é isso? É isso, seria bem melhor. Inclusive, se ele tivesse dado esse alvo aqui, ó. Que a gente viu. Mas você confiou no 15, então, pra você bater sem esperar. Eu confiei no 15 e no Careca. O Careca na região de 50 aí, para mim, fora a tendência, né? Eu já estou voltado, inclinado para venda mesmo. Então, qualquer motivo que ele me der para tentar vender, eu vou arriscar. Então, aí que tá. Quando o 39 volta ali e devolve o level ali, vai para cima, aí você já não começa a ficar com medo dele pegar uma tendência de alta, porque, ó, ninguém rompia. O 39 rompeu, você bateu no 40, vendido. Mas o que acontece? Aqui, ele já tinha negado, certo? Olha que o 36 aqui, ó, ele conseguiu jogar para dentro. Por que você acha que o 37 foi lá? Pagar os 50% da negação. Se ele negou o movimento, o primeiro alvo não é no 50%? Sim. Pagou, então já está pago. Por isso que eu falei que dessa negação aqui já está paga. Por isso que agora o meu alvo já se tornou lá embaixo. Porque se ele está respeitando esse 50, o alvo é lá embaixo, a fibra está aí, está posta. E aí, o que eu tenho aqui me confirmando? Ele já falhou. O que a gente falou? Se eu quero vender, eu preciso que a compra falhe. Onde que foi essa falha? Foi justamente aqui, ó. Já estava falha, já. Ele foi lá em fazer engana bobo aqui, ó. Jogou para cima, já violinou, voltou para lá para cair mesmo. Porque ficou devendo alvo.
para começar a ficar preocupado com a venda, se fechasse algum acima do gatilho de 28, né? Isso. Aí você já começava a ficar preocupado, né? Sim. A gente pode considerar que quando o movimento fica segurando aí um determinado ponto, esse preço, quando rompe, ele tende a fazer esse 50% aí, igual você falou, porque você fala para pagar e tende a inverter, mas geralmente essa evolução que o preço faz, é isso? Peraí, não entendi, Lu. Pede para mim. Esse 37 você falou que ele já pagou aí, por isso que você estava confiando na venda ali, porque geralmente quando ele tenta romper aí, ele vai no 50% justamente para pegar a liquidez para descer, é isso? Certo. Porque alvo de negação é 50%, certo? Uhum. Então, se ele respeitou aquele ponto lá, então alguma coisa me diz que vai continuar caindo. Porque ele teve a chance, né? Ele veio, ele fez o pullback nesse 50, parou no fundo, tentou jogar o preço para cima e recebeu uma marretada. E bem aonde? Bem na região de retração. Então, aqui você já tem que ligar o pisca-alerta, você já tem que ficar inclinado à venda, né? Porque a compra, ela falhou, ela deu o alvo dela. Ele tentou romper o topo que tinha, ele não deu conta. Tá aqui o pavio mostrando isso pra gente. E se ele não ganhou o topinho que tinha, ele tem que voltar para o fundo agora. O fundo que não tinha sido testado ainda. Entendi. Aí agora, ela negou, né? Então, qual que é a probabilidade? Voltar aqui, ó. Vou colocar a fibra. Esse ponto. O último movimento tem esse aqui já está acima. Então, teria que esse. Esse cara aí agora ele tem que romper o candle anterior, né? Digam, alvo de negação, 50%. E alvo de falha? Depende qual falha. Alvo de negação, 50%. Se eu estou falhando topo, por exemplo. Ah, sim. Se eu venho uma pernada, eu venho, faço retração, falhei aqui. Isso. O primeiro alvo você vai ter aqui, nesse novo 50, e se ele passa aqui, ele já volta direto para o fundo, né? Aí o alvo de topo duplo, né, que é a própria falha, é o fundo. Beleza. Aí, ó, o que vocês acham que o próximo candle vai fazer? Cair. Ele vai cair ainda. Por que vai cair? Violinou fundo? Violinou, beleza. Fechou Mas acima. esse era para subir. Não, fechou abaixo. Pois é, exatamente. Violinou fundo, não deu continuidade, fechou abaixo de 50. Então a probabilidade do 45 ainda é cair. Caramba, olha só. Então, com o fechamento do 43, o 44 é que tinha que rasgar para cima, né? Tinha, olha o tamanho da violinada. Como que uma violinada dessa aí não joga o preço para cima? Não, eu digo assim, não precisaria ser o 43, né? Poderia ser o candle seguinte, correto? Correto. Porque o 43 foi o que testou, né? Mas você tem uma fibra agora aí no 44 e no 43, que aí... No 44, 43 tem. Tem. Só que ela precisa... Deixa eu sair daqui só para puxar. Ela precisa ser confirmada, tá? Então, ela ainda não foi, né? Esse aí pode ir lá agora, esse vigente aí, né? Se esse candle, que tem que cair para respeitando aqui, aí eu acredito que o próximo volta a subir. É isso mesmo, beleza. Valeu. Tá vendo, galera? Como é simples, né? É esse negócio aí, ele anda em onda. Você só tem que entender que o candle, onde ele fechou, dali, o que ele precisa fazer. O lance é que não é porque ele fechou no 50, fez o que eu preciso vender. Uma coisa é ele cair, outra coisa é dar venda, tá? A gente tem que trabalhar as probabilidades sempre aí ao favor. É uma venda sadia aqui? Cara, eu já começo a ficar desconfiado. Por quê? Olha o tamanho da negação de fundo que ele fez aqui. Eu sei que ele tem que cair, mas e aí? Talvez é melhor esperar falhar. Aqui já está fechando para dentro do fechamento. Aí olhando 10 minutos lá, né, Diego? Aí o 15 vai fechar também, olha lá. Diego, esse 42, ele fechou abaixo do 25? 42. Deixa eu colocar ali. E desses levelzinhos aí, 31, 32? Aqui fechou. Aqui fechou. Do levels fechou. Fechou, ganhou isso aí. Aí, ó, por isso que até onde o 43 foi, né? Diegão?
O problema é que ele começa a fazer os movimentos, as quebras como se fossem anteriores, mesmo movimentação de queda. Aí ocorre que o amigo falou aí, que dá o mesmo padrão o tempo todo, mas em contexto diferente. Olha aí, já está querendo... Aí deu Já não deu compra o alvo, o alvo é linda, hein? 50% aí. Vocês Mas estão se ele entendendo? passar esse 50%, vai falar aí. Vocês estão entendendo onde que é o alvo agora disso aí? 50% aí, né? Foi no topo do 45. Isso, é isso. Agora o alvo é o topo do 45. E coincide com 50. Exatamente. Exatamente. Eu vi uma falha agora aí. Esse 45 teria que descer, né? Isso. Exato. O primeiro alvo é ali na máxima anterior, né? E depois ele pode continuar. Isso aí, ele Aí tem que romper lá. Tenta continuar. subir. Tenta subir, ele quer descer. Olha aí, no 15 minutos lá, o padrão que ele fez. E no 10. Deixou um magrelo lá, né? Diego, o que seria mais importante? A mínima do 31 ou o fechamento do 31? Os dois são importantes para mim. Qual que é o fato? O que eu uso? Porque, assim, muitas vezes ele vai respeitar a mínima e fechar abaixo do fechamento. Se isso acontece, não dá compra. Sim. Né? Porque ele ainda tentou cair, porque ele fechou abaixo dos fechamentos, mesmo testando as mínimas. Ó. Uhum. Então, assim... Diego, por mais que o 5 tenha falhado o segundo e negado esse fundo, o 15 e o 10 ainda confirmou o rompimento de mínima. Você ainda acredita na compra aí? Aqui ficou enrolado porque ele confirmou o rompimento, mas ele já negou, né, o fundo do... Opa, peraí que o negócio do zoom o fundo do movimento. Ó. Ele está trabalhando até então acima. Ó. Então ele pode fazer isso aqui, né? Uhum. 45 teria que ter caído lá nos 5 minutos, né? O 45 tinha que ter caído, tinha que ter caído. Ele viu ali no máximo e mínimas anterior. Mas ainda assim ele teria que ter, teoricamente ele tinha que descer porque o 44 não subiu, né? Uhum. Vamos ver se ele desce alvo aí. Não deu alvo ainda. Pelo jeito vai ficar bem encardido aí, né? Você tá vendo o que agora, Diego? Então, Ainda alta ou não? Ou quebrou? Não, ele tá devendo um alvo ali na máxima do 45. você está no horário ruim também, de e-mail. Quero ver dar esse alvo aí, ó. Aí, ó. Sem vergonha. Agora foi, danado. Ixi, violinou tudo ali. Diego, o que você falou que ele tinha que dar esse alvo aí? Por causa da falha que ele deu para baixo, né? Aqui, ó. Ele veio, fez pro back, não caiu. Então ele deixou a máxima. Se ele tá vindo desse 50, o alvo se torna ali, né?
Só que, obviamente, aqui deu um problema, né? Porque quem tinha que ter feito isso foi 46. Ele deixou uma nova máxima aqui. E a gente tem que ficar ligado, né? Porque se não começa a não ganhar isso aqui, complica dele buscar o alvo dele lá. Ó, agora azedou de novo, né? Porque ele deu alvo. Ele cumpriu o que ele tinha que fazer, porém, no final, ele negou a mínima de novo. Lá no 2 minutos, ó. Então, mais uma vez, dupla probabilidade, né? Mas você olhando o 15 aí, você não pensa em compra, não? Negou o gatilho 14? Eu daria preferência para compra. Aqui a gente tem basicamente uma falha de movimento, né? Ó, no 10. Corrigiu, falhou. A maior probabilidade de voltar lá, né? Mesma coisa. A maior probabilidade de alta. Só que tá feio, né? De fazer alguma coisa aqui, pelo menos aqui no 5. Ele violinou as máximas e e violinou as mínimas junto, né? Ô, Diego, tá no 15 minutos, esse candle 16 já não tinha que ter fechado acima do 15? Ou não tinha problema nenhum isso? Não, o 16 tinha que ter caído, né? Por causa do rompimento, né? Se ele rompeu, confirmou, falhou. Aí você... Tudo bem, né? Aqui a gente tá vindo já desse fundo também, ficou bem confuso. Já tinha negado o fundo, deveria subir também. Tem dupla análise aí, né? Sinceramente, Tony, bem confuso ali, ó. Aqui é como se fosse um fundo, né? Então daria mais preferência para isso aqui. Vamos tentar aí. Compre. Esse 50 você não compra ele não, Diego? Eu vou arriscar aí. Vou ver se vem os fechamentos aqui. Jogou para cima o movimento. Jogou para cima. Fazer mais essa aqui, galera. A gente poder dar uma... Você está operando com a tela desse jeito agora aí, Diego? Com esses 4? Sim. Aberto? Sim. Eu não usava o 10, eu estou usando. Ele ajuda bastante também, né? Eu acho o 10 ainda melhor que o 15. Parece dar mais confluência com os 5 minutos ali. É igual o colega falou, quando fecha junto, né? Você tem um poder de decisão melhor, né? Com certeza. Tomamos um stop para finalizar bem ainda. Eu acho que ele só veio testar o 48, não? Deve ter sido. Eu tomava esse stop aí também. Eu também teria comprado aí fácil. Eu vou riscar de novo. Vou colocar aí. Olha aí, ó. Filho da mãe, já foi pro alvo, já. Essa foi boa. Já foi, ó. Pronto. Não, porque se fechar com menos de 3 mil, fica sem gração, né, Diego? Tem que ter fica sem graça, eu acho que não valeu. Não, pelo menos né? Ficou 2.900 e pouco, eu fiquei boladão. Falei, não, vou fechar com menos de 3 mil, sacanagem. Pô, agora pode fechar, pode encerrar, vamos pelo menos um lozinho pra gente ver aí, né? Ver se nessa gente que toma loja também, pô. Não, com certeza não. Ó, agora veio na região aqui pesada aqui, né? Acabou. Show de bola. Show de bola. Ô, Galera, Diego. Oi. Diegão. Qual configuração tem que usar no Profit para ficar em pontos, assim, aí na boleta? Aqui, Por mais que eu mudo em cima das ordens... Porcentagem ali, ó. Tá. Tá vendo aqui? Ele dá para você trocar aqui. O cifrão é a porcentagem ali.
Ah, tá. Diego, brigadão aí, cara. Obrigada. Valeu. Tamo junto. Valeu, Fica galera. com Deus aí, um Ô, abraço. Diego, Valeu. brigadão, viu, meu anjo? Bom descanso. Obrigado, gente. Maravilhoso. Bom descanso pra Valeu, vocês também. Diego. Top, top. Valeu, pessoal. Um abraço aí. Falou, Valeu, Ricardão. Diego. Falou, pessoal. Falou, Denis, um Obrigado, abraço, Digão. querido. Valeu, Um abraço. Tony, valeu. Falou, um abraço. Falou.